Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema, o dizimista, baseado em Lucas, o capítulo 18 e o versículo de número 12, onde está escrito assim: jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu vou repetir, Lucas 18, versículo 12. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Meu amado irmão, dízimo no Aurélio, de qualquer dicionário, equivale a 10% de toda a sua renda, de tudo aquilo que você ganha. Dízimo na Bíblia é obediência a Deus. Então, dízimo é obediência a Deus, oferta é um sacrifício e primícia é você honrando o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, quando você dizima, você está obedecendo. Quando você oferta, você está sacrificando. O maior sacrifício foi Jesus vir a esse mundo e ele morreu por causa dos nossos pecados. E quando você dá a sua primícia, o primeiro para Deus, você está honrando o Deus Todo-Poderoso. O nosso maior problema e a nossa maior dificuldade, e deixamos de muitas vezes sermos abençoados. O Senhor Jesus fala algo interessante em Mateus 22, onde ele fala assim: dai a César o que é de César, governo humano, mas dai a Deus aquilo que é de Deus. Então muitas vezes ficamos bem com César, ficamos bem com o padeiro, com o lojista, com a verdureira, com o supermercado, mas o Deus que é dono do ouro, dono da prata, o Deus que é dono de tudo, o Deus que pode nos abençoar, o Deus que pode mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa situação, o Deus que pode abrir portas, nós estamos mal com esse Deus. Algo interessante lá no livro de Malaquias, o capítulo 3, versículo 6, aqui, o livro de Malaquias é um tribunal, onde tem uma pergunta, uma réplica e uma tréplica. E aqui Malaquias 3,6, o Senhor fala assim: porque eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo, eu continuo o mesmo, eu sou o mesmo ontem, hoje, agora, e sou eternamente. Então nós servimos um Deus que ele é o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. E ele continua, Malaquias 3,7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Então o povo de Israel estava desviado dos estatutos, não estava guardando os estatutos, a palavra de Deus. E o Senhor fala, Malaquias 3,7, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas aí eles falavam assim: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí o Senhor fala: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Aí o Senhor continua, Malaquias 3,9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E aí ele, no Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja. Por que é o dízimo? Para manutenção da igreja. Paga aluguel, paga água, paga luz, paga tudo, tem despesa. Para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor fala algo aqui interessante. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida.
provai-me nisto, e eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. E ele continua, Malaquias 3,11, por vossa causa repreenderei o devorador. Então, o que é bênção sem medida? Deus quer nos abençoar com 4 tipos de bênçãos sem medida. E ela é chamada em Lucas 6,38. Boa medida, medida recalcada, medida sacudida, medida transbordante. Porque está escrito em Lucas 6,38, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, medida recalcada, medida sacudida, medida transbordante, generosamente vos darão. E o Senhor continua falando algo interessante. Por vossa causa repreenderei o devorador. Esse devorador, lá em Joel 1,4, está escrito assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, existem 4 tipos de gafanhoto: cortador, migrador, devorador e destruidor. Então, esses gafanhotos, termina cortador, migrador, devorador e destruidor, termina com a palavra dor, que fala de sofrimento. Então, o cortador, ele come a boa medida, o migrador, a medida recalcada, o devorador, a medida sacudida, e o destruidor, a medida transbordante. Então, a pessoa sempre vai estar em falta, na crise. Então, nós somos comparados como uma árvore. Então vem o cortador e assola essa árvore, destroça, tira a casca e rouba a clorofila e lança por terra. Quando o Senhor nos compara como uma árvore, Salmo 1, versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quando falamos de gafanhoto, é um inseto que na mesma hora que ele come, ele defeca, nada para no seu estômago, no seu organismo. Ele tem um poder de destruição. E algo interessante aqui, então, esses gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor. O cortador assola, corta as folhas. O migrador destroça os galhos. O devorador tira a casca, rouba a clorofila. O destruidor lança por terra. Então, essa pessoa está debaixo de uma maldição, e quem fala é o próprio Deus. Então, Lucas 16:10 está escrito assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. E Ageu 1:5, 6, 7, o Senhor fala assim, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, faz uma retrospectiva, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então, meu irmão, obediência gera bênçãos e desobediência vai gerar maldição. 1 Samuel 15, 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando o Senhor fala assim, com maldição sois amaldiçoados. Muita gente está debaixo de maldição. Deuteronômio 28, 16, está escrito assim, amaldiçoado serás na cidade e amaldiçoado serás no campo. Deuteronômio 28, 19, amaldiçoado serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. 28 e 29 de Deuteronômio, não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias. Deuteronômio 28, 30, plantarás, porém não desfrutarás. Deuteronômio 28, 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto a consumirá. E 28, 43, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Deuteronômio 28, 44, tu tomarás emprestado e não terás para emprestar. Deuteronômio 28, 44, ao invés de estar por cabeça, estarás por cauda. Então alguém fala, o dízimo era somente para o povo
judeu e fazia parte da lei. Isso não é verdade, meu irmão. Abraão, Jacó não era judeu e era dizimista. Eles viveram na era da promessa. Então, meu irmão, algo interessante o dizimista. Então, quero deixar aqui algumas reflexões para você. Sou dizimista porque o dízimo é santo. Levítico 27, 30, 32. Sou dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos. Malaquias 3, 11 e 12. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Sou dizimista porque não quero ser amaldiçoado. Sou dizimista porque não ficarei devendo 10% mais o juro. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozar das riquezas de Deus. Sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Sou dizimista porque Deus ama quem dá com alegria. Então, meu querido, quando a Bíblia fala dai e dá-se-vos-á. Engraçado que Adão deu para Deus uma costela. E Deus deu para Adão uma mulher e os filhos que viriam depois. Né? Abraão deu para Deus Isaac. E Deus deu para ele uma multidão de pessoas. Aquela samaritana, o Senhor falou, se você me dá um copo com água, eu te darei uma fonte. Pedro deu para Jesus um barco vazio, para ele fazer um púlpito e pregar a palavra. E Jesus entregou um barco cheio de peixes. Aquele menino pegou 5 pães e 2 peixinhos e colocou nas mãos de Jesus. E Jesus devolveu 12 cestos cheios de pães e de peixe. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, dízimo é obediência, oferta é sacrifício, é gratidão, e primícia é honra. E primícia fala de fartura, primícia fala de abundância, oferta multiplica o seu patrimônio, e o dízimo protege o seu patrimônio. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra na minha vida, na sua vida. Fica com Deus.